Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Mais uma vez eu te peço licença, afinal de contas, estou entrando na sua casa, passo a fazer parte aqui do seu dia a dia, mas aviso que um motivo é importante, a causa é nobre. Afinal de contas, iremos embarcar em mais uma tarde de puro conhecimento. Nós vamos adquirir conhecimento para alguma questão que possa vir a ser importante para a nossa vida e para a vida de quem a gente ama também. Hoje, pessoal, nós vamos embarcar e entender mais a respeito da displasia no quadril. Você já ouviu falar a respeito desse termo, dessa condição? Pois é, ela afeta, pessoal, de 1 a 2 crianças a cada 100 nascidos, ou seja, estamos falando aí entre 1 e 2% da população infantil. Por isso, pessoal, é importante a gente entender mais a respeito desta condição, saber quais são os sinais, quais são os sintomas, principalmente os papais e as mamães, e inclusive iremos embarcar nas opções e formas de tratamento. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade a quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar desta consulta. Ela foi marcada para você, portanto, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Entra lá e participa. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, sobre displasia do quadril, qual dessas alternativas você acha que é a verdade? Só acontece em recém-nascidos, carregadores e fraldas não interferem ou é possível prevenir? Entra lá e clica na alternativa que a gente vai trazer para você esse conhecimento. A alternativa mais votada, a gente vai, é claro, mensurar o que você entende a respeito desse assunto também. Antes de mais nada, pessoal, hoje é terça-feira. Terça-feira é aquele dia que a gente deixa reservado ali na nossa semana para a gente aprender a respeito dos nossos direitos aí como cidadãos, como consumidores. Pois é, nós iremos agora receber então o doutor Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria estar aqui com você mais uma vez para tratar do seu direito. O meu, o seu direito são muito importantes. E aqui esse quadro é sensacional. Eu sempre falo isso, porque aqui nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, já anota aí, já está com a caneta? Já anota aí no seu telefone celular, anota o nosso contato. Ligue para nós no nosso WhatsApp, anote aí de uma vez, 11 3337 5886. Esse é o WhatsApp aqui da HIT. Então você pode mandar sua dúvida e sua pergunta por esse WhatsApp e também para o nosso e-mail. seudireito@hittv.com.br. Aproveite também e nos siga lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Mande sua dúvida, que aqui no programa, no quadro Seu Direito, nós respondemos. Faça aqui, como a Maria Antônia, lá da Penha, da Penha de São Paulo, que nos mandou uma pergunta. Olha que pergunta interessante, tenho certeza que ela vai nos ajudar também. Olá, doutor, eu cuido da minha mãe de 80 anos com Alzheimer. Tem como eu passar a pensão dela para o meu nome? Não trabalho e cuido dela 24 horas. Obrigada, Maria Antônia, na Penha de São Paulo. Muito interessante essa pergunta, por alguns aspectos. Primeiro que aqui nós estamos falando da pensão previdenciária. É comum termos dúvida quando falamos de pensão, porque ela pode ser pensão previdenciária ou pensão alimentícia. Então, são dois aspectos diferentes. Um é quando a pessoa se divorcia e recebe ali do ex-marido ou a ex-esposa paga a pensão alimentícia. A outra é essa aqui, que é a pensão previdenciária. A pensão previdenciária é aquela onde uma pessoa contribuiu durante a sua vida para o INSS e depois, quando faleceu, ele já era aposentado ou ainda não, ele faleceu, deixa ali para o seu companheiro, ou a sua esposa, ou o seu esposo, a pensão previdenciária. É este caso aqui. Se a pessoa tem 80 anos e tem Alzheimer, por exemplo, ela precisa sempre de alguém para ajudá-la. Então, existe um aspecto importante disso. A resposta para essa pergunta da nossa telespectadora é não. Não é possível passar a pensão da sua mãe para você, a não ser com o falecimento dela.
Quando a mãe falece e você tem menos de 21 anos, você poderia receber, ok? Mas se você tem mais de 21 anos, você não receberia essa pensão. Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é, se ela tem uma doença, uma enfermidade ali, ou algo que limita o seu dia a dia, ela não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, você pode pedir um aumento de 25% da pensão. Isso é permitido, tem uma lei já que fala sobre isso, já tem um bom tempo, porque essa pessoa precisa de alguém em tempo integral ajudando. Então pode ter um aumento no valor desta pensão que vai beneficiar com certeza a sua família e a sua casa, ok? Fique ligado, aqui nós tratamos do seu direito. Até breve, um abraço, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. E quando o doutor Leonardo Girundi trata a respeito do seu direito, quem aprende é a gente que está aqui colhendo todas as informações. E agora, pessoal, vamos então embarcar nas nossas consultas. Já te aviso que hoje nós estaremos divididos por blocos. Então, neste primeiro bloco, a gente vai embarcar em conhecer um pouco mais, em saber o que é a displasia de quadril e também quais são os desafios do diagnóstico. E no segundo bloco, a gente vai falar mais a respeito dos tratamentos. Então, deixa eu te apresentar a nossa primeira convidada. Giovana Bragamota, ultrassonografista pediátrica. Atua há 34 anos com especialização em ultrassonografia pediátrica e foco no diagnóstico precoce da displasia do desenvolvimento do quadril. É reconhecida pela excelência técnica aliada à sensibilidade no cuidado. Desenvolveu uma tese de doutorado com método complementar ao de Graf, voltada ao prognóstico da DDQ. Também se dedica à conscientização de pais e profissionais, acompanhando de perto a evolução dos pacientes. Doutora Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso Consulta ao Doutor. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui para falar de displasia, que é um assunto pouco conhecido e tão importante, com consequências graves quando não é diagnosticado precocemente. Então, por isso a importância, gente, da gente entender um pouco mais a respeito desse tema. Primeiro, explica pra gente o que é a displasia. Então, a displasia do quadril é uma alteração da morfologia da articulação do quadril. O quadril ele é formado pelo acetábulo, que é o osso da bacia, e pela extremidade proximal do fêmur, que é a cabeça do fêmur. Então, quando existe alguma alteração nessa estrutura, que esse acetábulo está um pouco mais raso do que o que deveria, para segurar bem essa cabeça do fêmur, nós chamamos de displasia do desenvolvimento do quadril. E por que o nome displasia do desenvolvimento do quadril? Porque isso acontece durante o desenvolvimento dessa articulação. Então, a partir de 4 semanas de idade gestacional, inicia a formação desse quadril. Por volta da 12ª semana, nós já temos uma articulação praticamente pronta. Mas, a partir daí, tudo pode acontecer, não só com o quadril, mas com esse bebê e com todas as articulações. Então, existem alguns fatores de risco que podem levar essa criança a ter a displasia. O que nós sabemos hoje é que todos os fatores mecânicos que restringem a movimentação da criança dentro do útero já é um fator de risco para a displasia. Portanto, vamos pensar o oligodrâmino, pouco líquido na barriga dentro do útero, é um fator que vai dificultar que a criança se movimente. Portanto, é um fator de risco para a displasia. Ela fica ali muito presinha. Isso, porque tem pouco líquido, então ela não vai se movimentar como ela deveria. Tá. Um fator de risco muito importante, a apresentação pélvica. O que acontece com a criança com a apresentação pélvica? Além dela não se mexer tanto, a cabeça do fêmur ela sai um pouco da cavidade acetabular. E o estímulo da cabeça do fêmur neste osso da bacia é que faz ele crescer em profundidade. Portanto, as crianças que nascem, que tiveram uma apresentação pélvica durante a gestação, elas devem ser avaliadas logo após o nascimento, com exame físico e até um exame de imagem, se for preciso, para fazer um diagnóstico de displasia ou afastar a possibilidade de ter displasia. E muitas mães falam para mim, Dani, ela não ficou pélvica, ela não teve nada, e por que ela tem a displasia? Existem outros fatores de risco, como, por exemplo, o sexo feminino. Por estímulo hormonal, as mulheres têm uma frouxidão ligamentar maior, e o hormônio da mãe atravessa a barreira da placenta,
que quando soma com o hormônio dessa menina, ela vai ter uma frouxidão maior, com mais chance de ter displasia do que os meninos. Além disso, o primeiro filho tem uma chance muito grande para ter displasia. Quê? Lembra que eu falei que quando tem uma dificuldade de movimentação intraútero, nós consideramos um fator de risco? O que acontece com o primeiro filho? A musculatura do abdômen da mãe e o útero, eles ainda estão durinhos, estão mais rígidos do que depois da primeira, segunda ou terceira gestação. Entendi. Porque daí, ó, a barriga distendeu, essa casinha voltou, já está mais preparada. Exatamente. Então, já está mais flácida, a criança vai se movimentar melhor. Quantas vezes a gente ouve a mãe falar, eu não sinto meu filho mexer ainda, na primeira gestação. Na segunda, falar, nossa, eu já senti logo com 20 semanas. Por isso, porque a musculatura do abdômen já é mais molinho. Então, o primeiro filho tem muito fator de risco também para ter uma displasia. E você estava comentando que essa é uma doença que tem sido bastante falada atualmente. Parece até dar a entender para a gente que ela é uma doença mais nova do que antiga. E aí eu queria entender, isso tem mais a ver com os diagnósticos que têm crescido? E aí, se for isso, eu vou mais além, querendo saber e entender por que esses diagnósticos aumentaram. Então, na verdade, existe inclusive um relato de displasia em múmia. Olha então, a isso. doença, ela é muito antiga, muito antiga. Mas foi pouco estudada, pouco valorizada por muito tempo, porque, de fato, o quadril é uma articulação de carga que suporta grande parte do peso do corpo. Mas fica dentro, os pais não veem. Então, quando a criança nasce com o pé torto, todo mundo percebe, já quer logo tratar, com uma comorbidade infinitamente menor do que a displasia do quadril. Mas o quadril ninguém vê. Então, se o pediatra, na minha opinião, o pediatra ele é o protagonista do diagnóstico precoce da displasia do quadril. Então, o olhar atento do pediatra é que nos chama para fazer esse diagnóstico. Então, a doença é muito antiga e existem alguns países, por exemplo, em 1980, o professor Graf publicou o seu primeiro trabalho utilizando a ultrassonografia para o diagnóstico da displasia. Então, na Alemanha, toda criança nascida, ela é realizado uma ultrassonografia do quadril. Se o exame estiver normal, ela é liberada. Se o exame estiver alterado, ela é encaminhada a um ortopedista para tratar essa doença. Então, 1980, a gente já está falando do que? Mais de 30 anos. E nós aqui no Brasil, nós ainda não temos um protocolo ainda definido, nem de diagnóstico e nem de tratamento. Então, nós seguimos muito, né, temos uma tendência a seguir muito a escola americana, mas os Estados Unidos é um dos países que mais opera a criança com displasia, porque eles esperam muito. Entendi. O método ultrassonográfico que eles utilizam também tem uma acurácia menor do que o método ultrassonográfico utilizado pelo professor Graf, que é feito na Alemanha e na maioria dos países na Europa. Então, na Europa, muitos países utilizam como screening universal. A criança nasceu, precisa realizar a ultrassonografia do quadril. Aqui no Brasil, que nós temos alguns pediatras, geralmente os que estão mais envolvidos ou que já tiveram algum caso entre os pacientes deles, solicitam para todos os bebês, quando chegam no consultório deles, para realizar a ultrassonografia do quadril. Outros utilizam apenas os fatores de risco. E outros só o mais importante, criança pélvica, né, que teve apresentação pélvica, e histórico familiar. Porque o histórico familiar, quando tem apenas um membro da família cometido, aumenta quase 20% a chance da criança ter. Então, o pediatra já está em alerta. Exatamente. Então, hoje, nós já temos um movimento das sociedades médicas, que então já tem esse protocolo sendo construído, já existem alguns médicos, já principalmente os ortopedistas pediátricos, já estão mais atentos a essa doença e já acompanhando as crianças com uma forma mais direta, né, acompanhando de perto essas crianças. Porque, infelizmente, não tem uma prevenção. Como eu posso prevenir a displasia? Uma prevenção direta nós não temos. Por quê? A posição dentro do útero, o desenvolvimento dentro do útero, um oligodrâmio. Você pode acompanhar, mas não interferir. Exato, mas nós temos como prevenir
as complicações causadas pela ausência do diagnóstico. Isso é extremamente importante. Um diagnóstico precoce salva o quadril de uma criança e muda o futuro dela completamente. Então, fazer o diagnóstico precoce hoje é mandatório. E aí eu queria então que você explicasse para a gente por onde que caminha esse diagnóstico. Como que a gente faz? Quais são os exames que são necessários e de que forma que a gente consegue, de fato, diagnosticar? Eu imagino que os desafios sejam enormes, afinal de contas, estamos falando de uma criança de dias. Na verdade, logo ao nascimento, né, o exame vai depender da idade da criança e de quanto que esse quadril já se desenvolveu. Então, quando é um recém-nascido, o exame, que é o padrão ouro, é a ultrassonografia. Por quê? Porque 80% desta articulação é formada por cartilagem. E o raio-x, ele não consegue visibilizar essa cartilagem ou toda a articulação para poder nos dar um norte em relação à displasia. Apesar de que, a partir do raio-x, porque antigamente a gente só tinha o exame físico e o raio-x. Então, foram traçadas retas nessas imagens do raio-x para minimizar o fato de que as crianças nascem com o quadril 80% com cartilagem. A partir daí, a ultrassom é o padrão ouro e o método de Graf é considerado o método ultrassonográfico mais adequado porque tem uma acurácia muito maior do que os outros métodos. Então, a dificuldade, como a Dani falou, que deve ser muito difícil, fazer exame em criança, especialmente nos bebês, é muito delicioso. Quando ela me perguntou hoje se era difícil, eu falei para ela, já tentei aprender a fazer tricô e crochê e não consegui. Então, para mim, isso é bem fácil, difícil é fazer crochê. Isso, né? Pessoal, eu chamo de talento, chamo de dom, de vocação. Então, e para a gente realizar a ultrassom, como o professor Graf desenvolveu um método ao longo de 10 anos de estudo, com centenas de natimorto. Então, ele tem uma história bem interessante que eu vou deixar para contar para vocês depois. Mas ele utiliza esse berço posicionador para colocar a criança, porque a criança ela apoia na porção média do acetábulo. Então, a gente precisa adquirir a imagem para entregar ao ortopedista da porção média do acetábulo. Então, a criança tem que estar posicionada em decúbito lateral, com o lado a ser examinado para cima. E esse berço já coloca ela praticamente na posição que precisa. Então, essa é a Rafa, um Phantom que eu utilizo para dar aula para médicos, ensinando a realizar esse exame pelo método de Graf. Então, o transdutor, ele tem um guia, porque para quando a gente colocar, vou colocar um pouco do gel, né, na perninha do bebê, vai ser um pouco de gel no quadril, esse gel sempre aquecido, né, porque o bebezinho, para ele não se assustar, e geralmente eles estão bem quentinhos no colo da mãe. O transdutor é colocado na articulação, como tem esse braço, esse guia do transdutor, você evita que ele movimente de forma inadequada. Ele fica mais preciso. Para não capturar a imagem de uma forma em que a gente não consiga fazer esse exame. Então, para avaliar o quadril, eu preciso que a criança esteja em decúbito lateral e o transdutor esteja perpendicular a esse quadril para produzir a imagem que a gente chama de um padrão que o Dr. Graf criou, que é o plano padrão do Graf. Então, a gente adquire a imagem, você vê que a criança fica tranquila, vocês estão vendo, né? E aqui deitadinha. Quietíssima, tá até dormindo. Eu sempre peço para os pais me ajudarem a segurar. O que é mais difícil, controlar a criança ou os pais? Nenhum dos dois, porque na verdade a nossa preocupação é fazer o diagnóstico preciso. Exatamente. E deixar a criança tranquila. E se a gente não acolher os pais, não tem nada. Eu costumo falar que as crianças sentem tudo que as mães sentem nos primeiros 3 meses de vida. Ou seja, se a gente não acolhe as mães, a gente não vai ter uma criança tranquila. Mas o diagnóstico ele é feito pelo ultrassom, pelo método de Graf. O Graf, ele estuda a morfologia do quadril, ou seja, toda aquela estrutura que eu quero saber se é rasa ou se está profunda. É como uma massinha de modelar, né? Que aí você molda e faz o que você quer se você tem um diagnóstico precoce. E aí o método de Graf, ele avalia a morfologia e ele traça 3 retas para delinear 2 ângulos, que daí sim vem uma classificação do Graf, que ele nos presenteou com uma tabela com toda a classificação do método de Graf.
Agora a gente tem, então, imagens, essas imagens que são reproduzidas aí pelo aparelho aqui da doutora. Tá. Então, essa imagem mostra pra gente exatamente que está na porção média do acetábulo. E como que eu sei que eu estou na porção média do acetábulo? Porque existem estruturas anatômicas que estão presentes, como a borda osteocondral, a cabeça femoral, a prega sinovial, a cápsula articular, o labrum, que é uma estrutura fibrocartilaginosa que dá estabilidade a esse quadril. E eu vejo o fundo da cavidade acetabular. Eu preciso enviar uma imagem dessa para o ortopedista para ele saber se está adequado ou não esse quadril, se precisa de tratamento ou não. Perfeito. E você estava falando a respeito dos graus. O que é avaliado e o que esses graus indicam aí pra gente? Exato. O professor Graff, como eu falei, ele estudou a morfologia do quadril e fez uns ângulos, que é o ângulo alfa, que diz pra gente a quantidade que tem de osso nesse quadril, e o ângulo beta, que aponta a quantidade de cartilagem que nós temos no quadril. Então, quando ele fez essa avaliação, ele classificou em vários tipos. Então, foi do tipo 1 ao tipo 4. Só que o tipo 1 tem o tipo 1A e B, que é considerado quadril normal. O tipo 2, que é considerado um quadril displásico, mas com displasia leve. 80% evolui espontaneamente quando é um 2A. Quando é um 2C, trabalhos mostram que 50% evolui espontaneamente. Hoje nós não temos esperado tanto tempo para decidir se trata ou não. Pelo último trabalho que o professor Graff fez na Alemanha, então chegou a um padrão melhor. Né? Se tiver abaixo, entre 51 e 50, trata logo até 4 semanas. Se tiver acima de 55 ou de 52, espera. Reavalia a criança depois de 2 a 3 semanas. Se o alfa tiver já maior que 55, também podemos esperar um pouco mais, porque até 3 meses é o período ouro de tratamento, mas a criança até 3 meses ele pode evoluir espontaneamente. Entendi. Então, e a gente nem precisar do tratamento. Depois desse tipo 2, vem o tipo D, que é o primeiro nível da descentralização do quadril, que é quando a cabeça do fêmur sai um pouco da cavidade acetabular. E depois vem o tipo 3, que também se divide em 3A e 3B. O 3A, quando não tem alteração da cartilagem, e o 3B mostra a gente que aquela cartilagem já está sofrendo. Então, que esse quadril já está, é praticamente um quadril luxado, totalmente luxado, e que essa cartilagem já está sofrendo. Então, é muito importante também dar essa informação para o ortopedista. E o último, que é o tipo 4, que é o quadril luxado. Quando se dá o diagnóstico do quadril luxado, o tratamento é imediato. Já deve tratar logo. O quadril tipo 3, quer dizer, do D em diante, descentralizado, todos, fez o diagnóstico, já tem que ser imediatamente tratado. E eu queria entender um pouco sobre quais são os sinais, existem alguns sintomas que os papais, as mamães podem perceber na sua criança, no seu bebê? Sim, em casa tem alguns sinais que são bem importantes. Perceber se a criança tem alguma limitação quando você vai abrir as perninhas do bebê para trocar a fralda. Então, é um momento muito bom dos pais perceberem se ela abre os joelhinhos de forma simétrica, se as 2 perninhas abrem iguais, se está tudo bem, se ela não resiste a essa abertura, se ela fica prendendo. Esse é um sinal importante de displasia. Um outro sinal é perceber se tem uma perna menor que a outra, que pode acontecer também e já ser um alerta para os pais. E as pregas, sabe aquelas pregas deliciosas que os bebês têm na coxinha e no bumbum? Quando essas pregas são assimétricas, quando uma está mais profunda que a outra, quando tem lugares que tem a prega e outros não, por exemplo, na coxa direita tem uma prega bem marcada, na coxa esquerda não tem. Isso também é um alerta para os pais procurarem o ortopedista pediátrico ou já comunicar ao pediatra para ver se precisa ou não procurar o outro especialista. Outra coisa, elas têm dificuldade para engatinhar. E muitas vezes até para caminhar também. Interfere, inclusive, nesse desenvolvimento, Exato, né? Exato. E elas vão ter aquele andar cambaleante, sabe? Tá. Como se jogasse a perninha quando são dos 2 quadris ao mesmo tempo. Se for um lado só, a criança vai mancar. Então, infelizmente, no Brasil, nós ainda pegamos crianças que têm um diagnóstico mais avançado, porque os pais só perceberam quando elas estavam mancando. Olha só, por isso a importância, reforço aqui, do diagnóstico precoce. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela.
Então vamos lá, temos a pergunta da Camila Rodrigues aqui de São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda, Camila, sua consulta. Minha filha foi diagnosticada com displasia no teste do pezinho. Estamos usando a órtese de Pavlik, mas eu tenho medo aí de sequelas no futuro. Mesmo com tratamento precoce, ela pode ter problemas para andar? Camila, eu não posso falar você não, ela não terá problemas para andar, mas é muito difícil. A criança que teve displasia do quadril, que foi tratada adequadamente com o suspensório de Pavlik na idade correta, dela vir a ter um novo problema. Mas existe sim o que a gente chama de displasia residual, que é depois que a criança foi tratada, o quadril volta a ser displásico. Por isso a importância de seguir o acompanhamento dessa criança com o médico que está tratando ela com o suspensório de Pavlik. Então, se o suspensório de Pavlik, o médico suspende o suspensório, depois de 8 a 12 semanas de uso, mas os pais continuam levando para essa consulta aproximadamente até 2 anos de idade. Alguns médicos hoje orientam até a adolescência. Aí fica a critério do médico que estiver em segmento da sua filha. Por isso a importância de também manter esse acompanhamento junto com o seu médico. E agora, então, vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, ali a gente perguntou sobre displasia do quadril, qual dessas alternativas que você acha que é verdade. Então, só acontece em recém-nascidos, foi a alternativa mais votada, com 55%. Carregadores e fraldas não interferem, 36%, ou é possível prevenir com 9%. Então, comenta aí, por favor, o resultado da nossa enquete. Acontece geralmente em recém-nascidos e na primeira infância, né? Pode acontecer logo. Quando a criança nasce, geralmente ela já tem a displasia. O que pode acontecer? Vamos falar daquela posição que antigamente as avós utilizavam muito, que era aquele charutinho para dormir. Aquilo pode tirar a cabeça do fêmur do lugar, como eu falei para vocês, que o estímulo da cabeça do fêmur é que vai fazer esse acetábulo crescer em profundidade. Então, aquele charutinho não deve ser feito nunca, porque quando você junta os joelhos do bebê e estica as perninhas, você tira a cabeça do fêmur do lugar e pode levar a uma displasia. Qual foi a outra? E a outra que não é possível prevenir. Não, prevenir a gente falou não é carregadores possível. E fraldas. Carregadores e fraldas. Hoje, eles podem interferir de alguma forma? Então, as fraldas muito justas pode, porque você junta o quadril, certo? Mas, e antigamente o tratamento eram com várias fraldas, mas foi feito um estudo na Escola Paulista, inclusive, que para fazer o efeito de tratamento, a abertura da perna que fosse correspondente ao suspensório de Pavlik, teriam que ser 16 fraldas, então vamos esquecer, né? Que eu me lembro absurdamente. Sim, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu contava os minutos para eles saírem das fraldas, então acho que para todo mundo é assim, né? E os carregadores, hoje nós temos trabalhos mostrando que a posição do carregador adequado, porque tem um carregador em que o joelho do bebê fica para baixo, esse não pode ser utilizado. Mas o carregador ergonômico, e que ele pega quase na raiz da coxa, sabe, do bebê, que pega bem próximo do joelho, ele deixa os joelhos um pouco acima do quadril. É uma posição adequada e que serve até para estimular esse tratamento nessas crianças que têm uma displasia leve que ainda não tem indicação do uso do suspensório. Né? E a prevenção nós já falamos anteriormente, que não é possível prevenir, mas é possível prevenir o diagnóstico tardio. Exatamente, pessoal. Gostou da entrevista aqui com a doutora Giovana? Aproveita, é claro, para deixar para vocês os contatos da doutora Giovana Bragamota, ultrassonografista pediátrica. Deixa à sua disposição o Instagram, doutora Giovana Bragamota, e também o WhatsApp, 0 operadora 11 96854 4022. Doutora, eu gostaria demais de agradecer sua presença aqui. Com certeza essa entrevista ajudou muitos papais e mamães e gostaria, claro, das suas considerações finais, que você trouxesse aquela dica para os nossos telespectadores, para quem suspeita que os filhos possam estar nessa condição, qual o caminho, a quem elas devem recorrer? Dani, muito obrigada pela oportunidade de falar de displasia, porque virou meu propósito de vida. Que bacana. Na verdade, eu sou apaixonada, estudo isso há 30 anos, foi minha tese de mestrado, doutorado e pós-doc, então eu sou apaixonada por displasia. E quero falar para os papais que, atualmente, todo bebê que puder fazer a ultrassonografia do quadril deve realizar a ultrassom do quadril nas 4 primeiras semanas de vida, que é o tempo ideal para fazer o diagnóstico, tratar e a criança ficar completamente normal, como se tivesse nascido normal.
E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e logo depois a gente vai falar sobre opções de tratamento. Estou esperando por você. Seja bem-vindo mais uma vez, pessoal. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje o nosso bate-papo é sobre displasia de quadril. Pois é, uma condição que afeta entre 1 a 2% das nossas crianças. E por isso a importância da gente embarcar nesse assunto para a gente entender a respeito dessa condição. Estamos divididos hoje por blocos, então no primeiro bloco a gente falou um pouco mais a respeito do que é essa condição e quais são as formas de diagnóstico. E agora a gente vai embarcar e entender um pouco por onde que caminha o tratamento, as opções que a gente tem aí, inclusive para tranquilizar e poder orientar melhor os papais e as mamães a partir do diagnóstico, para onde que eu posso correr, o que eu posso, ou melhor, o que eu devo fazer. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Para quem já assiste Consulta Doutor, já sabe o caminho. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos entregar, pessoal, informação de qualidade a quem precisa. Convido você a participar dessa consulta, ela foi marcada para você, portanto, faça jus e aproveite o seu espaço. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a segunda enquete agora, aguardando pela sua participação lá no nosso Instagram. Qual que é o caminho? @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos ver, neste segundo bloco a gente quer saber o que você gostaria de entender melhor sobre a recuperação após a cirurgia da displasia do quadril. O papel da fisioterapia no processo de reabilitação, você quer saber mais a respeito do tempo de mobilização e restrições após a cirurgia, como lidar com os cuidados, o que é preciso, o que não é preciso fazer e as diferenças, é claro, na recuperação entre bebês e crianças. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer essa parte aqui também para o nosso bate-papo. Deixa eu te apresentar a nossa convidada deste segundo bloco. Então vamos lá, é a Michele Cardoso, ortopedista pediátrica. Atua na área há 13 anos com foco em reconstrução óssea. Em um campo majoritariamente masculino, destaca-se pelo olhar técnico e também sensível. Une acolhimento e ciência no cuidado com crianças e adolescentes, lidando com cirurgias complexas de forma leve e humanizada. Também atua na produção científica e em projetos de educação médica. Doutora Michele, seja bem-vinda ao nosso Consulta Doutor. Dani, prazer, muito obrigada pelo convite. Queria então que você contasse para a gente por onde que caminha, doutora, agora as opções de tratamento. O que vocês levam em consideração? Os graus, como a gente estava falando anteriormente, ou você leva mais em consideração a idade do paciente? A resposta disso é um depende, né? A gente vai fazer um mix aí entre a idade, que a gente conseguiu fazer o diagnóstico, né? E, obviamente, o grau dessa displasia, né? A Giovana falou a respeito do classificação de Graf, né, que é o grau que a gente acaba usando para crianças pequenas, para os bebês. Conforme a criança vai crescendo, a gente vai usar outros parâmetros para determinar a gravidade dessa displasia e aí sim escolher o melhor tratamento, tá? Entendi. Explica para a gente então quais parâmetros são esses. Isso. Na criança maior, a gente não vai mais usar ultrassom, a gente vai acabar usando o velho e bom raio-x, aquela chapa preta, né, de antigamente. E aí a gente vai traçar ângulos que são diferentes, né, não é mais o alfa e o beta que a gente traçava no ultrassom, a gente vai traçar aí outros ângulos para determinar o quanto a casinha, ou seja, o acetábulo, está conseguindo cobrir a cabeça do fêmur. E aí, conforme tiver essa angulação, levando em consideração também a idade da criança, a gente vai optar por um ou outro procedimento, né? Lembrando, quanto menor a criança, os procedimentos são menos invasivos e quanto maiores, no caso, mais invasivos, mais agressivos, com uma recuperação mais lenta. Quando a gente faz o diagnóstico, por exemplo, num adolescente ou até mesmo num adulto, isso acontece porque lá atrás esse diagnóstico não foi feito da forma correta, que foi também o que a gente conversou com a doutora Giovana no primeiro bloco, ou não? Ou isso pode vir a acontecer, a se manifestar nessa fase? Na vida adulta, quando a gente faz um diagnóstico, então, num adolescente, num adulto, na maioria das vezes foi falta de diagnóstico. Tá. Né? E falta também um pouco, na nossa realidade, ainda de acesso
ao tratamento especializado. Né? Então, tem muita gente que chega para o ortopedista tarde, para um tratamento mais tranquilo, como o suspensório, que a gente já vai falar dele um pouquinho, né? Porque não conseguiu chegar no ortopedista, tá? Mas a gente ainda vem de crianças que... como é que eu vou falar? Que sequer fizeram um diagnóstico, né? Que não tiveram a oportunidade. Não é nem de chegar no especialista. Não Exato. foram... Né? E não foram nem observados. A família, às vezes, também não conseguiu, por desconhecimento mesmo, né? De perceber sinais indiretos, né? De que pode estar acontecendo alguma coisa com aquela perninha, que é o que mais eles conseguem perceber, né? E aí se dá conta que é o quadril. Entendi. Tá? É muito difícil uma displasia desenvolver no adulto. Né? O que geralmente acontece? Ou se tratou ou não se tratou na infância e ela acabou evoluindo de uma maneira não satisfatória e aí a gente tem uma displasia residual. Aquele quadril que está completamente fora do lugar, ele dificilmente foi diagnosticado e feito alguma intervenção quando a criança é pequena. Entendi. Né? Entendido, pessoal. Por isso a importância, gente, do diagnóstico precoce, frisando aqui para você. E no primeiro bloco a gente teve a participação de uma telespectadora, que foi a Camila, que comentou com a gente que o filhinho dela precisou utilizar o suspensório de Pavlik, que é esse aí que está ao seu lado na nossa... Qual é o nome dela? É a Juju. A Juju, a nossa paciente. E aí, então, eu queria que você contasse pra gente como que ele atua no corpinho da criança. Então, a gente está falando de uma criança de 0 a 6 meses que precisa usar um acessório como esse. O Pavlik, pessoal, ele é composto dessas tiras, ele é um tecido fofinho, né, para justamente não machucar a criança, tá? Idealmente, a gente tem que colocar ele até o 3º mês de vida. Depois disso, a eficácia dele já cai bastante. Aí a gente usa outras coisas, tá? Então, qual é o objetivo dele? É posicionar as perninhas da criança para que a cabeça do fêmur tenha o maior contato, né, com o acetábulo. Né? Lembra que a Giovana falou que o acetábulo desenvolve quando a gente tem esse estímulo mecânico, esse contato. E essa posição é uma posição de proteção do quadril. Entendi. Tá? Que é o quê? A criança com o quadril fletido e a perninha mais aberta. Tá. E aí, nessa fase, como ela está ainda em fase de formação, Exatamente. estar nessa posição vai favorecer Faz um todo estímulo de que encaixe. a cabeça gire no fundo do acetábulo e ele vai conseguindo aí ter a sua concavidade formada da maneira correta. Entendi. Tá? Então, essa posição propicia justamente isso. E falando nisso, é justamente por isso que a gente não gosta muito de alguns formatos de canguru, ou mesmo posições no sling, né? E os charutinhos, que lá no passado, né, a gente gostava de deixar a criança bem amarradinha, né, para não passar frio à noite. Então, a gente não gosta muito dessa posição, por quê? Porque a posição de quadril esticado e muito fechado, justamente tira, né, a cabeça do fêmur da sua posição ideal para estimular o acetábulo. Entendi. Né? Então, essa posição aqui do suspensório, ela é muito importante, tá? Às vezes, os pais olham o suspensório e pensam assim, nossa, mas meu filho não vai mexer a perna. Não, ele vai, tá? O suspensório, ele, diferente do gesso, ele não é um imobilizador, não deixa a posição estática. A gente restringe alguns graus de movimento. Permite que a criança mexa, porque justamente essa mobilidade nessa fase é muito importante, né? Então, ele permite que a criança mexa, ela dobra mais e ela abre mais. Ele restringe justamente o que é ruim, que é permitir que a criança estique as pernas com elas fechadas. Os bebês, eles aceitam com facilidade? Os bebês aceitam, né? É mais difícil são os os papais. É. E existe uma grande porcentagem de papais e mamães que acabam abandonando o tratamento antes do tempo por conta disso? Eu acredito que o principal disso é quando a família não entende a patologia. Tá. Né? A família não entende o diagnóstico e não entende que lá na frente o não uso desse dispositivo, né, possa causar prejuízos bem grandes. O quanto isso vai acarretar. Exato. Né? Então, no tratamento da displasia, além da dificuldade que a gente tem, né, da nossa briga para o diagnóstico precoce, né, uma coisa que é muito importante é justamente a gente conseguir passar para essa família o quanto a colaboração dela é importante, né? E aí entra uma das grandes dificuldades. Ninguém espera do seu bebê, que recém-nasceu,
ter que ir para um ortopedista, fazer uma ultrassom de quadril, às vezes iniciar um tratamento, né? O bebê nasce, o que a gente pensa? Que vai fazer o ensaio de bebê, fortinho de bebê, né? Vai fazer as coisas que um recém-nascido quer receber um monte de visita, aquela coisa, aquela alegria, Dar né? de mamar. Exato, a gente não pensa que vai ter que, além da consulta de rotina com o pediatra, entrar mais 2 médicos na jogada. Sim. Que vai entrar o ultrassonografista, né, para fazer o diagnóstico e a gente para tratar, né? Então, essa é uma segunda parte na dificuldade, né? A gente conseguir acolher essas famílias e elas têm que ser protagonistas da história. Então, nessas doenças, principalmente de criança, se a família não abraça o tratamento, a gente não tem bom resultado. E é como se perdesse a oportunidade ali. Exato, a gente tem uma janela, né, de fazer pouca intervenção na criança. E essa janela é justamente no bebezinho, né? Aqui a gente trata de uma maneira, a imensa maioria dos quadris, né, mesmo que sejam um tipo 3, tipo 4 de grafe, a maioria dos casos a gente tem sucesso usando, né, esse carinha, como eu chamo, né? Carinha, gostei. Esse carinha é o melhor amigo do quadril da criança, né? E por quanto tempo, por exemplo, uma paciente como a Juju deve usar? Então, aí vai depender um pouquinho do grau também, tá? E principalmente de algo muito particular de cada criança. O tempo que eles conseguem remodelar, né? E é realmente individual, tá? Mas geralmente se usa aí por volta de 2 meses, umas 8 semanas, né? Passando disso, a gente já precisa ficar atento e ver o quanto esse quadril está respondendo. E aí pensar em outras estratégias. Exatamente, porque às vezes uma criança de 3 meses, que está já há 2 meses usando o suspensório, mas o ângulo não mudou muito, ou seja, esse quadril não conseguiu remodelar muito, a gente precisa já começar a pensar outras coisas, né? Então, acaba mudando aí um pouquinho o tratamento, mas a gente não passa de 3 meses. E aí, qual seria, então, a próxima alternativa? Vamos lá, é aquele outro carinha lá. Vamos conhecer este outro carinho, então. Nas crianças maiores, a gente também vai traçar 2 linhas básicas de tratamento. Aquele quadril que está só displásico, né? Ou seja, ele não tem o formato ideal, mas a cabeça está lá, está perto do acetábulo, né? E aquele quadril que está fora, tá? Então, aquele quadril que está fora, a gente vai ter que fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. A gente não vai poder usar só um outro tipo de aparelho, como esse aqui, tá? Aí, às vezes solta só tendão, às vezes abre cápsula, dependendo da idade da criança, né? Vai ficando, que nem eu falei antes, mais complexo e maior o procedimento. Quando a criança, por volta dos 6 meses ou até um pouquinho antes, tem esse quadril que está na posição, né? Tá quase encaixadinho, mas não tá com uma cobertura boa. Geralmente se leva para o centro cirúrgico para fazer um gesso pélvico-podálico, ou seja, um gessinho que vai pegar mais ou menos aqui da linha do mamilo, um pouquinho abaixo, até o pezinho. O tornozelo, pelo menos. Tá. E aí a gente vai deixar essa criança em média 3 meses, tá? Às vezes precisa soltar um tendãozinho da virilha quando essa cabeça não chega lá. A gente faz esse controle com arteriografia, com procedimentos no centro cirúrgico, né? Isso é o que chamam de tenotomia? Não, tenotomia é a gente soltar o tendãozinho no quadril. Tá. O que acontece? Não sei se vocês lembram, a Giovana comentou de alguns sinais indiretos de DDQ e uma delas é não abrir as perninhas da maneira igual, né? Um quadril abre mais, o outro abre menos. Quando isso acontece, ou seja, abre menos, uma das coisas que a gente precisa fazer é a tenotomia, que é liberar o tendãozinho do adutor, que é o tendão da virilha, tá? Então, a gente vai precisar disso e a criança vai usar, em média, uns 3 meses, que é o tempo de cicatrização completa desse tendão, tá? Às vezes, quando não precisa soltar o tendão, a gente começa no gesso, né? Porque o gesso vai garantir a posição mesmo. Tá? Temos imagens, não temos? Do gesso? Que acho que pode ajudar a ilustrar tudo isso na nossa tela. Exato. Aí a gente tem 2 exemplos de gesso pélvico-podálico, né? Esses são pélvicos maleolares, na verdade, podálico engloba o pé, tá? E na DDQ eles podem ser usados. E vocês reparam que a posição é a posição de suspensório, ou seja, quadrilzinho dobrado e perninha aberta, tá? Que é a posição que leva a cabeça lá para o fundo do acetábulo. A gente geralmente preconiza aí uma fase de 6 semanas com o gesso,
tá? E ele é feito no centro cirúrgico por quê? Como é que você vai pedir para um bebê de seus 5, 6 meses, ou mesmo fosse uma criança grande, Joãozinho, a gente vai ficar de perninha aberta, certinho, dobrada, que a tia vai fazer um gesso e esperar ele secar. Sim. Né? Então, por isso que acaba sendo no centro cirúrgico, diferente do suspensório, né? Que é algo super tranquilo de colocar, a gente coloca no consultório, tá? O gesso já é diferente, que a criança precisa estar imóvel para ficar na posição correta. Tirando essa fase mais aguda de cicatrização, a gente pode usar dispositivos mais leves, como órtese de abdução no quadril. Vai ficar com esse órtese, o joelhinho já fica livre, já dá um conforto maior, principalmente para as crianças maiores, né? Esse aqui é o menor tamanho, né? O extra small, tá? A gente tem algumas marcas no mercado, alguns até pode fazer submedida, tá? Ela é uma órtese mais leve que permite, caso a caso, né? Até fazer uma higiene melhor, porque o gesso fica ali, toda a pele coberta, tá? Exatamente. Pode dar dermatite, uma série de Pode dar questões. dermatite, exato. Mas o que a gente vive no Brasil? Uma realidade que nem todo mundo consegue adquirir, né? Então, são dispositivos nem disponibilizados por planos de saúde e nem pelo SUS, né? Então, nem todo mundo consegue adquirir uma órtese desse tipo para deixar o tratamento um pouco mais leve. Mas existe a opção. Existem inúmeros desafios, pessoal. Queria chamar agora o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a gente perguntou o que você gostaria de saber. A alternativa mais votada, com 36%, é a questão do papel da fisioterapia no processo de reabilitação. Queria que você comentasse para a gente um pouquinho esse resultado da nossa enquete. Infelizmente, estamos nos nossos minutos finais. Passa rápido, pessoal. Então, a fisioterapia, pessoal, ela realmente vai auxiliar na reabilitação pós alguma intervenção. A fisioterapia isolada não consegue tratar a displasia do quadril. Tá? Então, ela acaba sendo usada principalmente em crianças que foram submetidas a algum procedimento cirúrgico. Porque elas vão ficar restritas aí ao movimento, em média, 3 meses, né? E são crianças maiores já. Então, acaba ficando temporariamente com o quadril um pouco mais rígido, o joelho um pouco mais rígido, e aí a fisioterapia vai nos ajudar. Dependendo da idade que a gente for tratar essa criança, né? Às vezes com 1 ano, 2, infelizmente, né? São crianças que sequer tiveram o aprendizado correto da marcha. Porque imagina, um quadril luxado e o outro não, a pelve fica desalinhada. Sim, e aí a marcha não tem o padrão. Aprender a andar. Tem que reaprender a andar. Só que levando em consideração de que houve ali uma intervenção cirúrgica. Então, o processo é bastante desafiador. A gente mudou o equilíbrio daquela criança. Porque ela estava equilibrada para andar assim, se adaptou, eles se adaptam e andam. Né? E é por isso que na fase tardia quem observa é o pai, porque nota que a criança anda. Ela está andando, assim. O andar dela é diferenciado. Doutora, eu gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana, muito elucidador, é claro, o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigada. Aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Michele Cardoso, ortopedista pediatra, que ela deixa à sua disposição. O WhatsApp 0 operadora 11 95303 3773 e também a rede social, o Instagram à sua disposição e o site, doutora Michele O Cardoso. Aí temos o Instagram e o site.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, pessoal. Até amanhã.